segunda-feira? Como foi o final de semana? Foi tudo bom? Sexta-feira eu estive na escola entregando as atividades avaliativas. Quem foi pegar, show! Quem não foi pegar, pegue, tá? Porque essas atividades avaliativas nós vamos fazer começando agora, hoje, a partir de hoje, dia 18, ok? É uma atividade que nós vamos, que a tia Rai vai avaliar vocês. Mesmo vocês estando em casa, vocês vão ser bem avaliados, certo? Lembra que as nossas parciais nós já fizemos e ficou tudo certo para nós começar hoje, segunda-feira, nossa primeira atividade avaliativa. Quem não foi pegar, vai lá na escola, que tá a tia Helena, a Rebeca, a tia Paula, tá tudo separadinho lá, para você pegar e fazer a sua, certo? Essa semana, as nossas aulas vai ser só atividades avaliativas, não vai ter conteúdo, não vai ter conteúdo novo. Todo dia eu vou entrar na sua casinha e explicar aquela atividade do dia. É como se nós estivéssemos na sala de aula que tinha aquela semana de prova, certo? Aí só que nós não vamos ter nem conteúdo e nem atividade de casa. Atividade de casa é fazer a sua atividade avaliativa, certo? A nossa primeira atividade de avaliação vai ser a de português, linguagem, é a mesma coisa, tá certo? Pega lá de vocês, quem tem. Outra coisa, preste atenção. Eu pedi para que os pais no grupo sinalizassem quem ia pegar atividade lá no colégio, certo? Anotei os nomes de quem vai bem direitinho. Teve pai que ainda não sinalizou, só teve um pai que sinalizou que quer em PDF, tá certo? A tia Rai vai estar enviando em PDF a partir de hoje. Aí o que eu vou fazer? Ele vai imprimir. Quando for a data de entrega, que eu vou marcar para o dia 25 de maio, às 9 horas, lá na escola. Você vai deixar lá. E a tia vai fazer de tudo para estar lá para receber. Com certeza eu estarei lá, certo? Mas caso eu não der certo para a tia Rai, vocês vão entregar a tia Helene, dizer que aqui... Tia Rai, bota dentro do saquinho, tá certo? Deixar tudo organizadinho. Aí... junto tudo, vou fazer a correção, aí depois a gente vai organizar e devolver, ok? Fica certo assim? Pois pega lá a atividade de vocês de linguagem. Hoje, no dia 18, nós vamos fazer a primeira atividade de linguagem. Vai ter dias que vai ter 2 atividades, porque vocês sabem que vocês têm ética e espanhol, né? Mas quem vai explicar isso aí para vocês, a provinha de ética e de espanhol, é o professor Diego e a professora Bárbara, tá certo? A nossa primeira hoje é de português. Corrigindo o que a tia falou, tá? A tia Bárbara, ela vai explicar a prova de inglês. E o tio Diego, a prova de espanhol, né? Porque o resto é com a tia Rai, ok? Vamos lá. Na prova de português, o que é que nós temos aí? Pegar de vocês que vocês vão acompanhar bem direitinho. Nós temos um texto. O nome do texto é As Estrelas, de Monteiro Lobato. Dona Benta continuava com os olhos nas estrelas. Súbito, narizinho que estava em outro degrau da escada fazendo tricô, deu um berro. Vovó, Emília está botando a língua para mim. Mas Dona Benta não ouviu. Não tirava os olhos das estrelas. Estranhando aquilo, os meninos foram se aproximando. Ficaram também a olhar para o céu em procura do que estava prendendo a atenção da boa velha. Vocês sabem quem é, né, a Dona Benta? Tudo isso aqui faz parte das histórias de Monteiro Lobato. Olha os personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo. Que é, vovó, que a senhora está vendo ali em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Dona Benta não pode deixar de rir-se, pois nele os olhos puxou o seu colo e falou: Não está vendo nada, meu filho? Então olhe para o céu, estrelado e não vê nada? Só vejo estrelinhas, murmurou o menino. E acho pouco, meu filho. E acha pouco, meu filho?
Você vê uma metade do universo e acha pouco? Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu, em que você só vê estrelinhas. E aqueles sabem, você não sabe. Eles sabem ler o que está escrito no céu. E você nem desconfia que haja 1 milhão de coisas escritas no céu. Desconfio sim, vovó, mas fico nisso. Sou muito bobinho ainda. Bobinho como todos os grandes astrônomos. Na sua idade, meu filho, os maiores sábios do mundo foram bobinhos, como você quando é criança. Mas ficaram sábios com a idade e o estudo e meditação. Então, o que é que vocês vão? Ler o texto, releia várias vezes, certo? Para que vocês agora possam fazer a interpretação do texto, ok? Aí, na interpretação, tem as seguintes perguntas. O nome do texto, certo? Porque você tem que saber quando começa pelo nome, certo? Quais são os personagens do texto e aonde se passa essa história? Onde é que está acontecendo essa história? Pela leitura do texto, você descobre onde é que está acontecendo, certo? A segunda questão, assinale a resposta correta. Você vai marcar um X, nós temos aí. O narrador do texto você sabe que a história tem um narrador, que eu já expliquei para vocês, que ele tem essa classificação. O narrador do texto, ele pode ser o narrador observador, é aquele que só observa a história, conta a história, certo? E ele nem entra na história, ele observa a história e conta a história. E temos o narrador personagem. Narrador personagem é aquele que conta a história, participa dela, tem a participação dele na história, ok? Tá tudo certo, combinado até aí? Agora nós vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, você vai circular lá no texto, por isso que você tem que estar sempre voltada para a leitura do texto, certo? Não é só pegar as questões, não, porque quando você leia devagar, mas preste atenção entendendo, porque o texto só tem graça quando você lê e entende o que está sendo lido, certo? Se você passar só os olhinhos assim por cima rapidinho, ele não vai ter graça. Aí você vai escrever a seguinte questão. No texto, a parte que Pedrinho falou com a avó, certo? Você vai circular a parte que o Pedrinho se dirige, que a vozinha benta dele fez, certo? A outra parte, você vai passar um tracinho embaixo, em que a parte que Dona Benta conversa com o Pedrinho. Porque primeiro, Pedrinho questiona com a avó o que é que ela está vendo, certo? Depois, a avó responde o que o Pedrinho está perguntando. Preste atenção que há um diálogo entre ele e a avózinha, certo? Quarta questão. Observe o parágrafo que Dona Benta explica para Pedrinho no final sobre os grandes astronautas. Vai lá, o que ela fala sobre eles, né? Que eles já foram, o astronauta que hoje observa as estrelas já foi uma criança que nem Pedrinho, bobinho, que olhava para o céu e não via nada, certo? A quinta questão. Nós lembramos da nossa aulinha de gramática, que nós falamos de pontuação, vou estar aqui de novo. Você vai observar os sinais de pontuações no texto e vai escrever nesse espaço o sinal e o nome de cada um deles que aparece lá no texto. Primeiro você faz uma seleção de quais os sinais que tem no texto. Você coloca ele aqui e ao lado escreve o nome dele, certo? O sinal. Vira lá para outra página, nós temos a sexta questão, ok? Qual destes sinais de pontuação mais aparece no texto? Nós temos aí o travessão, nós temos reticências, nós temos o interrogação, nós temos o ponto de exclamação e a vírgula. Você vai observar qual que aparece mais no texto, assim, em todas as histórias ele tá ali marcando presença, certo? Vamos para a sétima questão. Complete as frases com sinais de pontuação corretos.
Elas estão aqui sem nenhuma pontuação. Você vai sinalizar quais são os pontos que vai ser usado nessa frasezinha. Você gosta de melancia? Meus parabéns. Esperamos você há 2 horas, ok? Agora vamos lá para a 8ª questão. Vocês lembram que a tia explicou para vocês o que era ditongo oral e ditongo nasal? Pronto, pois ditongo oral é aquele que o som sai pela boca. O nasal com aquele som nasal que sai pelo nariz. Lembra? Vou dar só aqui um exemplo para vocês. Um exemplozinho. Eu tenho a palavra cadeira. Certo? Lembra dos encontros vocálicos, né? Que são os encontros de vogais na mesma sílaba. E elas têm a sua classificação. Quando ela é ditongo, quando ela é tritongo e quando ela é hiato. Agora nós vamos ver o ditongo nasal e o ditongo oral. Cadeira. Quem é o encontro vocálico aqui? Então, aí você vai colocar na 7ª questão, na 8ª questão, você vai circular o encontro vocálico e vai dizer se ele é nasal ou oral. Exemplo do nasal, lembra? Anão. É aquele som que tem um A, O, tio. Aí você vai lá, circula. Aí você vai dizer se é ditongo nasal, se é ditongo oral. E ao lado, vou ter um tracinho, é lá que você vai colocar, certo? Aí nós temos a palavra viajante, moeda, papai, enxaguou, carvão e fogueira. A 9ª questão, entenderam essa parte aqui? Qualquer coisa, vocês podem procurar a tia Rai no Zap, manda lá uma mensagenzinha. Não quero falar no grupo, não, vou falar no privado da tia Rai. A tia Rai também aceita. E não esqueça, tem no caderno de vocês. Nós terminamos a aula de gramática, foi isso que nós trabalhamos. Aí você vai escrever. Desculpa, me perdoe. Essa questão que eu acabei de explicar é na questão 9, tá? A questão 8ª, você vai só circular e classificar se é ditongo, tritongo e hiato. Ok? Repetindo, a 8ª questão, vocês vão só circular, dizer se é ditongo, tritongo ou hiato. Lembra? Ditongo quando tem encontro de 2 vogais juntinhas, que não separa. Tritongo quando vem 3. E hiato quando vem 2 e uma fica separada ou acompanhada de uma consoante. Aí a 9ª questão é que você vai dizer se é oral, se é nasal. Se é ditongo oral, se é ditongo nasal, certo? No caderno de vocês. Tia, no livro não tem, não? No livro a gente ainda vai ver essa páginazinha que nós vamos trabalhar de ditongo e tritongo. Mas no caderno de vocês tem a explicação, tem as regras e tem o exercício. Ok? A 10ª questão e última. Vocês lembram daquela regrinha que eu expliquei? O uso do M antes de P e B, lembra? O que é que eu uso? M. Uso do N antes das outras consoantes. Então, eu sabendo a regra que antes de P e B se escreve M, as outras consoantes eu escrevo N, certo? Aí você vai completar. Eu coloquei até um espaçozinho aí que tem as regras. Temos a palavra banco, pente, tampa, tempo, embrulho, pandeiro, vento, empada, e santo, ok? Não precisa fazer as carreiras, faça todo dia uma provinha. Como vou repetir de novo, só vai ser 2 provas no dia que for espanhol e no dia que for inglês. O resto, todo dia dá para fazer uma semana. Tia, eu posso fazer tudo de uma vez? Não pode fazer tudo de uma vez, ok? Então, a nossa provinha de português está aí. Quem não pegou, vai na escola, pega.
Quem quer em PDF, pede a tia Rai, que a tia Rai tá mandando, ok? Um beijo e boa prova.